Graça e paz, igreja. Você pode tomar o seu lugar. Aleluia. Aleluia, queridos. Hoje, não sei se hoje o dia está sendo especial, o culto está sendo especial. Não sei se hoje eu estou um pouquinho mais atento ao mover do Espírito Santo. Mas eu tenho convicção de que o Espírito Santo ele tem coisas profundas para nos falar hoje. Já deu para perceber durante o louvor. Creio que temos algo diferente dos céus para essa noite. Amém, querido? Glória a Deus. Feche seus olhos por um instante. Sim, Espírito Santo de Deus, como nós amamos a Tua presença. Espírito Santo, eu peço que o Senhor seja o Senhor desse ambiente aqui. Porque sabemos, Espírito Santo, onde Tu és a liderança, onde Tu és a autoridade, nós sabemos que naquele lugar tem liberdade. E nós queremos hoje continuar vivendo essa liberdade. Eu sei que o Senhor pode ser resistido, o Senhor pode ser entristecido, mas nós não queremos fazer isso. Nós queremos Te honrar como um Deus todo-poderoso, aquele que com as Suas próprias mãos criou todo o universo, cada estrela, cada planeta, cada ser vivo, cada coisa que a gente pode olhar, abrir os nossos olhos, perceber, sentir, ouvir, todas essas coisas maravilhosas foram criadas pelas Suas mãos. E o Senhor, tão imenso, mediu o céu com as Suas mãos. O Senhor tomou todos os oceanos na concha das Suas mãos. Aquele mesmo que diz que não tem nada tão difícil para o Senhor, esse mesmo Espírito Santo decidiu fazer morada em nossos corações. Como isso é precioso, meu Deus. Como isso é precioso. E como isso é humilhante. Porque nós, seres humanos tão falhos, muitas vezes com intenções tão malignas, inclinados para o pecado, para a carne, o Senhor decidiu nesses vasos de barro depositar tanto tesouro, tanto ouro, tanta preciosidade. Só queremos honrar o Teu nome, Senhor Deus. Só queremos viver a Tua vontade. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Queridos, é um prazer imenso poder estar aqui novamente. Fazer uma das coisas que eu mais amo fazer, compartilhar a palavra de Deus. E a minha oração, como sempre, é que o Senhor possa fazer tudo o que Ele deseja através da minha vida. Que a gente possa ter um momento aqui como família da fé, que a gente cresce junto, a gente se edifica, né? A nossa fé, um anima o outro com a sua fé, com as suas histórias, com a sua vida. E que esse momento de comunhão entre nós e com o Espírito Santo, isso daqui possa nos levar hoje a um novo patamar na jornada da fé. Queridos, não sei você, toda vez que eu tenho lido bastante algumas histórias de Atos, a minha oração das últimas semanas, eu falava assim: Espírito Santo, não é possível que a gente não consiga viver ainda aquilo que os primeiros cristãos ali, eles viveram em Atos. Era uma realidade que parecia tão distante, tão diferente. E o convite do Espírito Santo é para que a gente abandone tudo aquilo que nos deixa vagarosos, tudo aquilo que nos deixa letárgicos, para buscar a presença dEle. Hoje tem tanta distração, querido, tem tanta coisa, tanta porcaria diante de nós. E o pior é que essa porcaria, queridos, ela não vem nem com rótulo de pecado, para a gente poder dar um chute nisso. Só que a gente fica comendo esses monte de coisa, como se fosse um monte de salgadinho, de Cheetos, e a gente acha que a gente está sendo nutrido. Sendo que, na verdade, a gente só está enchendo a nossa barriga espiritual, com um monte de coisa que não serve para nada, querido. E às vezes o Espírito Santo ele está nos aguardando para ter um momento de comunhão com Ele. Hoje, eu estava orando durante o dia a respeito da mensagem. Eu tinha orado um tempo, aí eu tinha parado de orar.
Só que eu ainda estava bem emocionado, eu estava indo para o computador para poder escrever. E eu senti o Espírito Santo falando assim: fica só mais um pouco. Ora só mais um pouquinho. Falei, meu Deus, eu estou dando tão pouco para o Senhor. Queridos, o Espírito Santo, Ele quer muito mais de nós. Ele quer muito mais de nós. Muito mais do que a gente tem dado, querido. Só que Ele quer fazer muito através de nós. Demais. Só que às vezes a gente tem dado muito pouco. A gente não tem deixado Ele nos encher. A gente talvez está vivendo uma vida religiosa, uma vida que a gente acha que já sabe como é que é. E a gente está dando pouco para Ele. E Ele quer ter mais de nós. Ele quer ter mais de nós. Para que Ele possa fazer a vontade dEle plenamente. Na nossa vida, na nossa família, nos lugares que a gente está. No trabalho, na escola, na faculdade, em meio aos parentes e amigos. Queridos, o Espírito Santo, Ele quer fazer, Ele está desejoso em fazer coisas através da nossa vida. Só que às vezes a gente tem dado muito pouco de nós para Ele. E talvez Ele tenha que quase mendigar um tempinho a mais conosco. Oh, Jesus. Aleluia, queridos. Então vamos lá. Queridos, hoje a gente vai continuar o texto de 2 Coríntios 11. O pastor Adriano foi até o começo do capítulo 11. E a gente vai continuar então a partir do 7 até o 33 a gente vai hoje. E o tema, queridos, é força para servir. Eu não vou ler tudo de uma vez, porque senão vai ser uma porção muito grande. Força para servir, querido. Querido, quando a gente fala de disciplinas espirituais, não sei se você já teve um tempo de ler o livro do Richard Foster, se chama Celebração da Disciplina. É um livro excelente sobre vida devocional, e ele separa a nossa vida devocional em 12 áreas, mais ou menos. Se a gente procurar na Bíblia, tem até mais que 12, mas ele organizou em 12 para ficar assim didático. E uma das áreas, queridos, que sempre falou muito comigo é a área do serviço, né? O serviço cristão. E eu lembro que esse negócio de servir, querido, caiu no meu coração, acho que antes mesmo de eu me converter. Eu lembro que, bem no comecinho da minha caminhada, da minha jornada da fé, eu era lá um adolescente, né? Um jovem, e eu caí na igreja e eles descobriram que eu tocava bateria. Aí eles já me botaram no louvor. Então eu estava mal convertido e já estava servindo no louvor, né, na música. E eu lembro, queridos, que desde daquele dia que foi em 99, eu acho, 1999 a 2000 ali, queridos, nunca parei de servir na igreja. Nunca parei. Muitas vezes, boa parte das vezes pela motivação errada, algumas vezes pela motivação certa, com o coração no lugar certo. Mas eu lembro que eu entendi esse negócio de servir, querido. Eu entendi que o amor de Deus preencheu a minha vida de tal forma que eu precisava tentar devolver de alguma maneira, sabe? É tipo quando um pai, ele dá comida, dá sustento, dá uma casa, dá roupa para o filho. E o filho, naquele ânimo de tentar retribuir um pouquinho, ele faz aquele rabisco, aquele desenho que ele tem que explicar o que é o desenho. E ele fala: olha, papai, que bonito, eu fiz para você. A gente sabe que aquilo, em termos práticos, não muda a vida do pai, né? Você não consegue usar aquele desenho para nada, assim, né? Mas a gente fica feliz, por quê? Porque ele está retribuindo aquilo, um pouquinho daquilo que ele tem recebido, da maneira dele. O serviço na nossa vida, queridos, é isso. É a gente, numa tentativa infeliz, tentar retribuir um pouco aquilo que Jesus fez por nós. E quando a gente estava congregando aí na outra comunidade, eu e a pastora Agnes, a gente aplicava uma aula, uma escola bíblica que se chamava DNA. E a gente trabalhava com princípios bíblicos que a gente encontra na Bíblia, obviamente, né? E a gente trabalhava com profundidade esses princípios bíblicos. E um desses princípios que a gente trabalhava era o princípio de serviço. Só que eu tinha 2 horas para falar sobre serviço. E aqui eu vou ter mais ou menos uns 40 minutos. Então eu espero que Deus me dê a graça para a gente poder chegar lá e chegar bem até o fim. Mas para a gente poder começar, eu pensei em trazer uma definição
E pelo menos para a gente estar começando do mesmo lugar, né? A gente poder conversar sobre o serviço. E uma definição que eu achei muito boa, ela é mais ou menos assim: servir na Bíblia é viver em obediência e amor a Deus, colocando os outros e a vontade de Deus acima dos meus próprios interesses. Aí como que eu faço isso? Usando dons e recursos como mordomos da graça de Deus, com humildade e espírito de sacrifício, imitando Cristo, que foi o servo perfeito, né? Queridos, Deus nos chamou para servir. E quando a graça de Deus atinge nosso coração, isso ele passa a ser algo meio natural. Eu quero fazer alguma coisa, né? E assim como por nós não... Esse Deus invisível, todo-poderoso, ele não está de maneira corpórea aqui. Ele escolheu uma maneira da gente servir Ele. A gente não consegue, né? Igual, vamos colocar uma estátua aqui, levar oferenda para a estátua, e nós estamos servindo essa estátua. Não funciona assim. No reino de Deus, nós servimos a Deus servindo outras pessoas. O serviço que a gente presta para outras pessoas é o nosso serviço que a gente faz a Deus. E Deus chamou isso de igreja. Queridos, igreja não é esse prédio aqui. A gente acostumou a chamar o prédio de igreja. Isso daqui é só um prédio, né? Muitos falam de templo, mas também, biblicamente, templo não é o termo mais bacana para usar para isso aqui, porque nós somos um templo, né? Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento ele vai trazendo luz para algo que Deus quer fazer. Isso na Bíblia a gente chama de revelação progressiva. Então Deus ele começa com uma semente de revelação. Essa semente de revelação ela vai crescendo até que ela encontre o ápice dela em Jesus. Um exemplo que a gente pode ver é o sacrifício, as leis sobre o sacrifício no Antigo Testamento. Então tem um monte de tipo de sacrifício. Você cometeu tal tipo de pecado, faz esse tipo de sacrifício. Você faz isso, faz esse outro. Para você se santificar, faz esse outro. Tudo com derramamento de sangue. Só que o entendimento de sacrifício na Bíblia não começou na lei. Começou bem antes. Ainda no Jardim do Éden. Lá a gente encontra a primeira semente de sacrifício mencionada na Bíblia. Que é quando Adão e Eva, eles pecam, eles ficam envergonhados e eles fazem roupas de figueira para si mesmos, para cobrir a nudez deles. E essas roupas de figueira, a gente sabe, né, por ser de folha, uma hora vai secar, você vai ter que fazer de novo, e aquilo lá não vai servir, não é duradouro. E a maneira que Deus resolveu esse problema foi fazendo roupas de couro para eles. E você e eu, né, nós bem sabemos que para fazer roupa de couro, você precisa matar um animal. Você vai tirar a pele dele. Queridos, mesmo a Bíblia não mencionando sobre sacrifício, em Gênesis é o primeiro momento que Deus fala, para resolver o problema do pecado é necessário o derramamento de sangue. Então a gente começa a entender a mente de Deus já desde Gênesis. E a mentalidade de Deus ela vai se expandindo, assim como um pai, ele vai melhorando a explicação ou colocando mais detalhes na explicação conforme uma criança vai aumentando a idade dela. Deus ele foi fazendo a mesma coisa com o ser humano. Conforme o ser humano foi tendo mais entendimento, ele foi ampliando o que quer dizer sacrifício. Aí vieram as leis, na lei de Moisés, né? Antes disso, todas as alianças com Noé, com Abraão, tudo envolvia sacrifício. Depois veio lá a lei, aí foi vindo até aqui e chegamos no ápice, que é Jesus. Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento, quando ele menciona sobre derramamento de sangue, para resolver o problema de pecado, nós vemos a conclusão disso em Jesus. Que ele derramou todo o seu sangue para tirar o nosso pecado. Então o Antigo Testamento ele fala sobre isso, sobre como trazer luz. Então quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente precisa ter esse entendimento que a revelação de Deus ela vai crescendo. E a gente vai tendo mais entendimento conforme mais a gente se aprofunda. E quando a gente estuda um tema como por exemplo servir, nós precisamos entender isso também. O serviço, então voltando, né? Então por que a gente fala do templo e da igreja? Queridos, o templo, por mais que no Antigo Testamento existia o templo, aquilo era só uma sombra do que Deus queria fazer em Jesus e conosco. Assim como no Antigo Testamento tinha o templo, o tabernáculo, você tinha que ir lá fazer o sacrifício no altar de sacrifício, lavar suas mãos na pia de bronze,
né? Daí depois lá no santo lugar tinha que acender o incenso. Queridos, essa dinâmica do templo acontece em nós hoje, porque nós somos o templo. Então quando a Bíblia fala de um templo que está talvez imundo, ela está falando hoje de nós, que nós somos um templo do Espírito Santo, e nós muitas vezes colocamos imundícia para dentro de nós. E o fogo de adoração que a gente eleva a Deus é um fogo estranho, que nem tinha no tabernáculo. E quando a gente fala de igreja, querido, a gente fala do ajuntamento de pessoas. Pois tu és Pedro, lembra? E sobre essa rocha, Pedro, sobre essa declaração de que tu és o Messias, aquele que foi enviado por Deus, sobre essa declaração, sobre esse fundamento, esse alicerce, eu vou edificar a minha igreja. Jesus edificou a sua igreja em nós, e hoje nós somos a igreja do Senhor. Queridos, isso nos traz um temor gigantesco, porque tem gente que ainda fala brincando, né? Às vezes fala sério assim: nossa, mas você mentiu dentro da igreja? Né? A pessoa conta uma mentira aqui dentro, a pessoa fica escandalizada. Mas dentro da igreja você mentiu? Mas dentro da igreja você fumou? Falou, não, é muito pior. A igreja mentiu, a igreja fumou, porque nós somos a igreja. Então a gente precisa ter esse entendimento, queridos, de que quando nós servimos uns aos outros, nós servimos a igreja do Senhor Jesus, que é a noiva dele. Então por isso que muito do nosso serviço, ele acontece hoje no âmbito desse templo, desse ajuntamento de pessoas. Porque às vezes, por que eu estou falando tudo isso? Talvez você pode chegar um momento e falar assim: mas pastor, eu sirvo lá no meu trabalho, pastor, eu faço não sei o que, queridos. A gente precisa colocar os pingos nos is. No teu trabalho, tudo bem, você pode estar servindo, mas você é pago para fazer isso, né? É sua obrigação. Então não é o serviço que a gente entende de maneira bíblica. Esse serviço que a gente entende de maneira bíblica, você pode, mesmo sendo pago, fazer também. Uma coisa não exclui a outra, né? Mas lá no teu trabalho, se o teu chefe falar assim: ó, a partir de hoje você não vai mais receber salário, certo? Eu acho que você não vai voltar lá continuar trabalhando para ele, né? Então assim, não tem nada de errado dizer que você trabalha por causa do teu salário. Obviamente você faz com a motivação, como se fosse fazendo para o Senhor, mas o motivo de você estar indo lá é o teu salário, né? Agora o serviço é muito mais profundo que isso. O serviço, se você recebe ou se você não recebe, você continua fazendo do mesmo jeito. Quando os discípulos, né, eles estavam caminhando junto com Jesus, e uma hora eles chegam para Jesus e falam assim: Senhor, fala aí, quem que vai sentar à tua direita, à tua esquerda ali, né, quando chegar ao teu reino? E Jesus já sacou o que eles queriam dizer. Falou assim: vocês querem a posição de autoridade, né? Vocês querem saber quem vão ser os meus ministros, os meus secretários, né? Quem vai ser o vice-presidente da parada. Aí Jesus, ele coloca um princípio muito profundo nesse momento, que ele fala o que é o servir no reino. Jesus, ele fala assim: vocês querem ter lugar de destaque, né? Então se vocês querem ter lugar de destaque, sirvam os outros. Sirvam uns aos outros, de coração, entendendo que o outro é superior a mim, entender que Deus tem um chamado para esse outro. E quando eu estou servindo o meu irmão, eu estou ajudando, estou sendo participante, né? Parceiro do Espírito Santo, para que o chamado do Senhor se desenvolva na vida do meu irmão. E isso acontece quando a gente serve. O ministério de louvor tocando aqui está servindo a igreja de Cristo para que a presença do Espírito Santo se multiplique, se manifeste de uma maneira a despertar chamado nesse lugar. Está servindo a igreja. O copo de água, a projeção, a gravação, tocar o teclado aqui, tudo isso está servindo a igreja. Só que Jesus, ele fala assim: se quer ser grande, sirva como um garçom. Que ele usa a primeira palavra lá para diferenciar, né? Ele usa a palavra em grego, ele quer dizer mais ou menos o sentido de garçom. E o garçom, queridos, ele tem hora para começar e para terminar. Ele tem que obedecer ordens. Aí daí depois que acaba aquele horário dele, acaba o serviço dele. Jesus, ele está falando assim: se você servir como um garçom no meu reino, você já vai ganhar um troféu joinha. Só tem uma hora que Jesus, ele aprofunda. Ele fala assim: mas se você quer ser o primeiro no reino, você quer ser aquele que tem a posição mais especial no reino,
É como se ele falasse assim: vocês querem destaque, né? Vocês querem posição de destaque? Vou falar o que é posição de destaque. Jesus, ele usa uma palavra que ele fala que é escravo. Ele falou assim: então seja escravo no meu reino. O escravo, ele não tem hora para começar, ele não tem hora para terminar. O escravo, ele nasce escravo e morre escravo. O escravo, ele não tem outra opção a não ser servir. Não importa se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre, não importa se a pessoa tem influência ou não. O que o escravo, a única coisa que resta para o escravo fazer é servir. Ele nasceu para servir e ele vai morrer servindo. Não importa o ambiente que ele está, ele tem que servir as outras pessoas. E Jesus, ele está falando assim: você quer ter essa posição de destaque? Seja escravo. E ele termina falando: porque o Filho do Homem veio para servir como um escravo e não para ser servido, e veio para dar a vida em resgate de muitos. Então, quando a gente fala do serviço no reino, a gente precisa falar desse coração voltado para o serviço. Não é só o jeito que eu faço aqui, não é só as coisas que eu faço, mas o interesse maior de Jesus, como com todas as coisas que ele pregou e ele falou, é como está o nosso coração. E isso que eu queria trazer hoje, talvez o maior cuidado que a gente tenha quando a gente for falar de serviço. Então, queridos, quando eu comecei a minha vida de servir, eu comecei como músico e de lá para cá eu continuei servindo. Nunca consegui parar de servir, querido. Servi daí então como músico, servi como líder de grupo familiar, líder de departamento de ministério. Tudo que aparecia na igreja para fazer, servia. Aí tinha um bom tempo servi como designer na igreja também. Toda vez a gente vai aprendendo. E muitas vezes, querido, eu confesso para você que teve uma vez que a gente era em 2 bateristas da igreja. E um dos bateristas, o baterista do domingo, ele foi para a Alemanha. Fico passar uns meses lá. E só sobrou para mim. Aí eu tinha que tocar sábado e domingo toda semana e participar de 2 ensaios toda semana. Para poder, porque eram 2 bandas diferentes. Queridos, eu confesso que naquela época tinha horas que eu não estava afim de servir, não. Estava cansado de montar, desmontar bateria, montar, desmontar prato. Naquela época eu montava a bateria inteira, desmontava ela no fim do culto, levava a minha. Né, levava no carro lá, eu já tinha até o jeitinho certinho como eu colocava tudo no carro para caber, para a gente poder trazer para a igreja. E tem horas, queridos, que cansou de servir. E tem horas que eu confesso para vocês que eu desfoquei muito do porquê que eu estava fazendo aquilo lá. Tinha hora que eu estava achando que eu só estava fazendo para agradar o pastor. Tinha hora que eu ficava bravo quando as pessoas vinham reclamar. Se me criticasse porque eu errei alguma coisa, já não estava bom. E, queridos, eu lembro que a minha vida de serviço, ela sempre foi assim. Então tinha horas que estava com o coração bem, tem horas que daí você começa a perder o foco. Só que quanto mais eu procurei estudar, entender o coração de Jesus no serviço, menos eu comecei a perder o foco. E mais ânimo eu tinha para continuar servindo. Então, depois que nós começamos a pastorear ali a comunidade Caminho Vivo, queridos, acho que foram as épocas que eu mais servi na minha vida, queridos. E com muito prazer, muito prazer. Então lá a gente pastoreou sempre com muito grupo familiar, a Agnes também no louvor, tocando, a gente ficou liderando o louvor, aí pastoreamos os jovens, aí depois a gente ficou focado só na parte de ensino da igreja, então criamos várias escolas, vários dias de convivência, né, que a gente fazia de estudo bíblico, e foi um tempo muito precioso, querido. E eu queria compartilhar um pouquinho sobre isso com vocês hoje. Na perspectiva ali do apóstolo Paulo, de 2 Coríntios, do capítulo 11, né, para frente, para que a gente pudesse encontrar o coração do serviço. E não que a gente fique assim, só na superfície, achar que servir é preparar um café, é trazer uma água aqui, é também, mas servir vai muito além disso, querido. O interesse do Pai sempre está no nosso coração, sempre está no nosso coração. Não sei se você já leu sobre os reis, e que está lá em Crônicas, né? Que é uma leitura assim bem desafiadora, digamos assim, né? Porque você lê lá, o fulano de tal rei fez o que era reto aos olhos do Senhor. O outro fulano do rei fez o que não era reto aos olhos do Senhor. E foi falando de todos os reis. Um edificou ídolos, outro derrubou os ídolos, um fez não sei o quê, outro fez não sei o quê. Então assim, é só um relato. Queridos, tem um rei que chama muita atenção, que é o rei Amazias. E a Bíblia fala assim: o rei Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Lá, parabéns, né? Só que não com o coração íntegro.
Queridos, acho que é o único rei que a Bíblia coloca esse detalhe. Aí nessas horas você pensa assim: pai, é possível eu fazer o que é certo aos teus olhos, mas não com o coração íntegro? É possível. E isso Jesus, ele chama de sepulcro caiado, que é um túmulo que ele é bem bonito por fora, né? Naquela época de Jesus, os túmulos mais bonitos você botar só cal por fora, né? Aqui você põe porcelanato, põe uns anjos, não sei o quê. Então se talvez Jesus andasse hoje, talvez ele ia falar assim: vocês são como esses túmulos cheios de porcelanato, de pedra, de não sei o quê. Por fora, tudo bonito, tudo certo, tudo perfeito, limpinho. Por dentro, só tem morte, só tem ossos, não tem vida. E a gente pode correr esse risco quando a gente está no serviço. E queridos, esse risco ele aumenta conforme mais a gente vai servindo a Deus. E se a gente não cuida, se a gente não sonda o nosso coração, ou que nem os discípulos, né, quando estavam reunidos com Jesus, Jesus queria lavar o pé deles. Por quê? Porque o pé que ele se suja, né? O pé que vai tocando o mundo, vai pegando o pó do mundo, e é o pé que a gente precisa limpar. Então a limpeza, a nossa higiene da nossa alma, ela precisa ser feita constantemente. Queridos, se enquanto a gente está no serviço do reino, a gente não cuida da higiene da nossa alma, a gente vai perder o foco. A gente perde o foco, a gente perde o nosso horizonte, a nossa linha. De repente a gente acha que a gente está fazendo por causa do pastor Adriano, aí se o pastor Adriano pede para mudar, a gente já fica bravo. Queridos, a gente tem que cuidar do nosso coração. A área do serviço é uma área que o diabo, ele mais ou menos pensa assim: fica um tempão tentando tirar você do convívio da igreja. Aí de repente ele percebe que não consegue tirar você. Aí ele fala assim: eu vou te empurrar com tudo para dentro então, para que você fique azedo lá dentro. E você fique como se fosse um cara que está andando, mas está morto por dentro. Está vivendo um piloto automático. Não está entendendo o que é o serviço. Aí quando chega nesse ponto, é o momento que a gente encontra um monte de gente que fica frustrado com o convívio da igreja. Porque a pessoa passou a servir pessoas, olhando somente para as pessoas e esperando recompensa das pessoas, ao invés de servir pessoas olhando para o Pai e sabendo que Ele vai dar a recompensa. Os fariseus, quando eles oravam, queridos, eles gostavam de orar em praças, orando alto, fazendo longas orações, usando palavras bonitas. Sabe o que Jesus falou a esse respeito? Ele falou assim: esses daí já ganharam a recompensa deles. Eles estão fazendo tudo isso aí por uma recompensa terrena. Agora o Pai não tem nada a ver com isso. E o que ele fala para a gente fazer? Para a gente buscar, orar ao Pai em secreto, porque a recompensa que o Pai dá, Ele dá quando a gente está no secreto. Agora a gente pode escolher ter uma recompensa que seja um monte de aplauso, que vai ser só uma recompensa terrena, fazer bonito aqui, né? Vou tocar bonito para as pessoas me elogiarem depois. Eu vou pregar bonito para as pessoas virem falar para mim depois: pastor, como você prega bonito e não sei o quê. Ou eu posso esperar a recompensa vir do Pai. Queridos, a recompensa que vem do Pai é você comparar diamantes e pedras preciosas com uns pedacinhos de lata de Coca-Cola. Os aplausos, queridos, os elogios é latinha de coca, é pedacinho, é lixo, perto do que o Pai tem para nos dar. Só que, queridos, só aguenta isso quem tem o coração no lugar certo. Mas vamos seguir, senão não termina hoje aqui. Aí o que a gente faz quando a gente está cansado? Depois de um dia de trabalho, de repente alguém ainda pede uma ajuda para poder conversar, para poder orar, para poder visitar. Às vezes você está vindo no culto, já saiu meio em cima da hora, de repente alguém chama em cima da hora para ver se você pode dar uma carona. Tem horas que parece que não vai valer a pena, queridos. Mas o que eu quero dizer para você hoje é que vale a pena. Amém? Então vamos lá, queridos. 2 Coríntios, capítulo 11, do 7 em diante. Será que fiz mal quando me humilhei e os honrei, anunciando-lhes as boas novas de Deus sem esperar nada em troca? Para servir vocês, sem lhes ser pesado, tomei contribuições de outras igrejas que eram mais pobres que vocês. E quando estive com vocês e não tinha o suficiente para me sustentar, não fui um peso para ninguém. Pois os irmãos que vieram da Macedônia trouxeram tudo o que eu precisava. Nunca fui um peso para vocês e nunca serei. Tão certo como a verdade de Cristo
está em mim, ninguém em toda a Caia jamais me impedirá de me orgulhar disso. Por quê? Porque não os amo? Deus sabe quanto os amo. Assim continuarei a fazer o que sempre tenho feito. Com isso, frustrarei aqueles que procuram uma oportunidade de se orgulhar de realizar um trabalho como o nosso. Queridos, o apóstolo Paulo está falando um pouquinho da vida de serviço dele. E uma coisa que me chama muita atenção é quando ele faz questão de mencionar ali, ele está num ambiente de ensino, que ele não quis ser um peso intencional para ninguém. Isso daqui já me dá a primeira dica do que é a gente continuar a ter essa força contínua do Espírito em nós para a gente poder servir de maneira eterna. Queridos, o verdadeiro serviço, ele nasce no amor a Jesus e ao próximo. O verdadeiro serviço, ele não nasce naquilo que eu posso fazer para parecer muito bonito. O verdadeiro serviço não nasce de um lugar de vaidade, que eu quero estar aqui na frente para que os outros vejam o meu talento. Queridos, não é esse o propósito do serviço. O serviço, o propósito primeiro, o lugar onde ele é originado é no amor a Jesus. É impossível você dizer que ama a Jesus e odiar o seu irmão. Porque não tem como. Porque o amor a Jesus, ele vai invariavelmente refletir o amor ao meu irmão. Você já viu a pessoa falando assim: não, eu busco a Deus, mas busco em casa e tal, mas esse lance de pessoa não é comigo. Você não entendeu o amor de Deus. Quando a gente vê nas 10 pragas do Egito, não tinha lá a última praga, Deus ia levar os primogênitos? Aí lembra o que tinha que fazer? Tinha que imolar um cordeiro, pegar o sangue do cordeiro, olha lá o sacrifício de novo, passar no umbral da porta ali. E o que as famílias tinham que fazer com o cordeiro? Vocês lembram? Tinha que comer, né? Podia comer só uma parte? Não. Quem lembra? Tinha que comer todo. Tinha que comer o cordeiro inteirinho. E tinha uma ênfase nisso. Tanto que falava assim: se a tua família é muito pequena, vocês não conseguirem comer um cordeiro inteiro, se junta com outra família e vocês vão comer o cordeiro inteiro. Sabe por quê? Porque quando a gente fala de Jesus, a gente tem que comer as palavras de Jesus por inteiro. Nós não podemos escolher o que a gente vai comer dele ou não. A gente não pode escolher a palavra a parte que ele fala de amar a Deus. Não, essa parte eu gosto, sabe? De orar sozinho em casa, de estudar a Bíblia, essa parte eu gosto. Aí daí depois Jesus fala assim: essa aqui, o outro mandamento é: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ah, pai, mas amar o meu próximo, esse negócio de estar junto, de resolver problema, de pedir perdão, eu tenho que fazer mesmo. Aí as pessoas que não querem comer o cordeiro inteiro, o que elas falam? Elas falam assim: ó, eu até perdoo, mas eu aqui, a pessoa lá do outro lado do mundo. Eu perdoei, mas a pessoa lá do outro lado do mundo. Queridos, graças a Deus que o nosso Pai não fez isso conosco. Já pensou? Se a gente peca, Deus olha assim: ó, tudo bem, eu perdoo você, mas você fica aqui. Aí eu fico aqui, filho. Eu não quero mais nada contigo não, mas você está perdoado. Queridos, o perdão verdadeiro, ele coloca a pessoa na posição original de novo. Se a pessoa era um teu amigo, o perdão verdadeiro vai colocar ele na posição de amigo de novo. Isso é comer o cordeiro por inteiro. É pegar as palavras de Jesus, que são boas, que são agradáveis aqui no ouvido, que aquece o coração, mas é aquelas palavras que deixam a gente com raiva. Teve um momento que Jesus, depois de uma pregação, as pessoas começaram a ir embora. Jesus estava tão indignado, ele olhou para os seus discípulos e falou assim: vocês não querem ir embora também? Porque começaram a falar: nossa, que palavra dura que Jesus estava dando, porque as pessoas estão acostumadas a sermão do monte, bonitinho e tal. Começou a chegar no fim do ministério de Jesus, ele começou a arrochar. Ai, palavra dura, ai, me incomoda. Então Jesus: vai embora, vai embora. Aí ele vira para os discípulos: vocês não vão também? Aí os discípulos que estavam entendendo que quer comer o cordeiro inteiro, sabe o que eles falavam? Para onde nós vamos, Senhor? Se só tu tem as palavras de vida eterna, para onde que a gente vai? Queridos, o verdadeiro discípulo é aquele que leva a varada do pastor, mas ele fala assim: pastor, para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Eu não tenho mais, a minha vida não tem mais sentido em outro lugar. É tipo Maria Madalena.
Pedro, os outros discípulos, se não desse certo com Jesus, eles iam voltar a pescar, que não foi o que Pedro fez? Jesus morreu, ressuscitou, o Pedro só ouviu de Jesus que ressuscitou, que estava ouvindo relatos, mas não tinha aparecido para Pedro ainda. O que Pedro foi fazer? Quer saber? Vou fazer aquilo que eu fazia antes, eu vou lá pescar de novo. Pedro, ele tinha tipo um plano B. Agora, queridos, Maria Madalena, vou voltar a ser uma endemoniada? Eu vou voltar a me prostituir, a fazer aquelas coisas? Não tem. Maria Madalena não tinha plano B. E esse é o coração daquele que serve. Não tem plano B. Eu quero estar com Jesus. Então o verdadeiro serviço nasce desse amor a Cristo e amor ao próximo. Eu não quero servir para parecer mais piedoso, queridos. Eu não quero servir para parecer que eu sou espiritual. Eu quero servir porque eu amo a Jesus. E se eu sirvo porque eu amo a Jesus, eu vou estar aqui, se aqui tiver cheio, se aqui tiver 2 pessoas, se aqui não tiver ninguém. Inclusive, os músicos, né, os adoradores, são aqueles que muitas vezes estão aqui sem não ter ninguém. Por quê? Porque a adoração é para o Pai. E eu não faço aqui por autocomiseração, porque alguém me mandou fazer. Não, eu faço porque eu amo a Jesus. Quando a gente observa, queridos, a nossa integração aqui da igreja, dos novos membros, a gente percebe o coração aqui do serviço. Lá no passo 2, quando fala nossa visão, tem uma parte ali que fala assim: reconectar pessoas com Jesus. Esse é o nosso objetivo. A gente serve para reconectar pessoas com Jesus. Queridos, o serviço, ele sempre vai me custar alguma coisa. Tem gente que quer servir na igreja, né? Ou servir à igreja. Só que a pessoa não quer gastar R$1 de gasolina, a pessoa não quer gastar um pingo de suor vindo de bicicleta. A pessoa tem que vir aqui, tem que falar tudo para ela o que tem que fazer, tem que dar as coisas na mão dela para ela poder fazer. E se alguma coisa dá errado, já fica azedo já. Ah, mas deu errado, não está do jeito que eu gosto, né? O apóstolo Paulo, ele fala assim: eu não vou ser peso para vocês de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque a minha postura em servir vocês, sem cobrar nada de vocês, vai deflagrar os outros que estão fazendo por dinheiro. Os mercenários, os falsos apóstolos. Então, de repente, chama alguém para pregar, o cara precisa de camarim, precisa de não sei o que, precisa de frutinha da estação, a cara tem que trazer romã com não sei o que, tem que ter uma água para o cara entrar, botar o pé antes de entrar na água, o som tem que estar perfeito, porque se eu não tiver com o meu retorno aqui, eu já nem prego. Queridos, eu não faço para as pessoas, somente para as pessoas. Eu faço em amor a Deus, através das pessoas. E isso vai me custar alguma coisa. Não adianta a gente querer viver uma vida em prol ao reino de Deus, sem aquilo nos desgastar em nada. Isso é o que Jesus estava falando. Você acha que você pegar uma cruz, que é pesada, desajeitada, que não tem o acolchoadinho ali, né? A cruz não está muito anatômica para o meu ombro, tá doendo carregar a cruz de Jesus. É o que Jesus falou. Vai cansar, vai pesar, vai desgastar, vai custar alguma coisa. Vai custar meu tempo, vai custar muitas vezes meu dinheiro. Vai acontecer de você levar, que nem eu levei lá um dependente químico lá para Maringá. Eu dei um colchão de R$200 para ele, que não durou nem meia hora direito. Porque ele não tinha lugar para dormir. Falei, fica com esse colchão aqui. Aí cheguei lá no outro dia, oi, aquele colchão. Ah, pastor, passei adiante aí, para comprar droga. Leva lá para Maringá, depois ele tem problema lá em Maringá. Vai depois, busca de novo o carro, gasta dinheiro. Não estou fazendo por causa dele, querido. Tem que fazer por causa de amor a Deus. Senão você não vai conseguir chegar até o fim. Se você não estiver olhando para o lado certo, né? Olhando para Cristo, você não vai conseguir servir até o fim. Você vai esmorecer. E a gente precisa servir mesmo após um dia difícil. Se a gente esperar, né? Eu gosto de falar lá em casa, o alinhamento dos planetas, né? Tem que alinhar todos os planetas quando tiver tudo certo, quando tiver no clima certo. Se tiver um pouquinho quente, eu já não quero, né? A bateria, ó, se tiver o ar-condicionado ali, eu já não quero tocar. A gente tem que esperar o alinhamento dos planetas para poder servir. A gente não vai servir nunca. Jesus chamou para a gente ir servir do jeito que está, do jeito que dá, com aquilo que você tem. A parábola dos talentos fala disso. É com aquele tantinho que você tem.
vai fazer alguma coisa. Vai fazer alguma coisa, vai servir. Então eu sirvo, queridos, por amor. Mas eu posso correr o risco de estar esperando algo em troca. Eu lembro que quando eu comecei servindo na bateria, quase todo culto, eu terminava de tocar, vinha alguém me elogiar. Ô Maurício, você toca bem, não sei o que, nossa, que legal. Queridos, isso estava todo culto. Aqui que acontece com a gente, né? Eu sou o cara, né? Queridos, de repente, aí você vê, né? Você não é óbvio de Deus. Ninguém vinha me elogiar mais. Eu tocava, fazia o melhor, estava tocando melhor que antes. As pessoas não vinham me elogiar. Aí ninguém vinha elogiar. Eu falei, ué, as pessoas não estão escutando bateria? O que está acontecendo? Né? Queridos, mas o que é? O trabalhar de Deus. Por quê? Tem que aprender a lidar com o elogio. Porque senão vai uma hora, se eu não toquei e as pessoas não elogiaram, então não foi bom. Não é isso. Quem vai dizer se foi bom ou não é o Espírito Santo. Não são as pessoas. E se você tem chamado aí para pregação, se você não aprender isso, queridos, você nunca vai dar palavra dura. De palavra dura ninguém vai elogiar, não. Se dá aquela palavra que é aquelas sarrafadas nas costas lá, o pessoal vai embora. Fica bravo com você, fala que você está mandando recado no púlpito. Por isso, precisamos aprender a servir a Deus através das pessoas. Então vamos seguir lá no versículo 23. Olha lá. São servos de Cristo? Sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Olha lá, daí ele fala o que ele fez. Trabalhei com mais dedicação, encarcerado com mais frequência. Perdi a conta de quantas vezes fui açoitado. E em várias ocasiões enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. Fui apedrejado uma vez. 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião passei uma noite e um dia no mar, à deriva. Realizei várias jornadas longas. Enfrentei perigos em rios e com assaltantes. Enfrentei perigos de meu próprio povo, bem como dos gentios. Enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar. Enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir. Passei fome e senti sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Queridos, servir é ser intenso. O que Paulo está falando, queridos, ele tinha todas as circunstâncias ruins para parar de servir a noiva de Cristo. E a gente está falando de alguém que entendeu o chamado dele, alguém que fazia tenda para procurar ter o próprio sustento, para não ser mais pesado para aquele que ele estava servindo, alguém que viajava muitas vezes à própria custa, né? Custeando as viagens, dependia de doações de outras igrejas, alguém que viveu muitas vezes passando fome, que nem ele falou aqui, cheio de perigo, de assaltante, foi naufragado, por causa da mensagem que ele estava carregando, ele foi açoitado várias vezes, e ele mesmo assim ele não desistiu. Queridos, isso daqui me mostra alguém que entendeu por que está fazendo o que está fazendo. Quantas vezes você parou de servir a Deus, ou parou com algum projeto que Deus colocou no teu coração, ou parou de liderar grupo familiar, ou de discipular, ou de tocar louvor? Quantas vezes você parou por causa de algum problema? Pastor, não vai dar para eu ir porque eu estou sem carro. Pastor, não dá mais para ir porque... Queridos, essa frase eu escutei. Se eu não escutei 50 vezes, eu não escutei nenhuma. Pastor, parei com aquela pessoa porque ela é muito difícil. Muito difícil. De repente a gente olha, a gente está fazendo só por causa das pessoas. Eu quero liderar, eu quero cuidar, discipular. Aquelas pessoas são fáceis de lidar. Queridos, não é. A gente vem tudo torto do pecado. É difícil mesmo consertar a madeira. Tem que ter amor, queridos. Tem que ter amor a Cristo. Senão a gente vai parar no meio do caminho. E o apóstolo Paulo, ele fala todo esse currículo negativo dele aqui, para mostrar para nós que ele não parou de servir a noiva, mesmo diante de tantas essas coisas. E quantas vezes nós paramos de servir a noiva? Por muito menos. A bateria é ruim, então não vou mais tocar porque a bateria é ruim. Porque tem pouco prato. Não é assim, querido.
Lembra, a recompensa, a gente precisa ter o olhar na recompensa. A gente está esperando a recompensa do nosso Pai Celeste? Ou a gente está esperando recompensa aqui do pastor ou das pessoas? Se você está esperando recompensa das pessoas, queridos, você vai parar. Na primeira dificuldade, você para. Nenhuma circunstância deve ser forte o suficiente para me impedir de servir. Às vezes, você vai sofrer algum acidente. Talvez você fique acamado, perca a mobilidade das pernas. Deus queira que não aconteça conosco, mas às vezes acontece, querido. Eu estava lendo um livro, uns anos atrás, que mencionava um missionário, que ele tinha uma equipe grande de missionários e o cara acabou ficando acamado. Ele não conseguia mais fazer nada, em termos de ajuda física mesmo. Ele botou no coração dele que o serviço dele é orar. Ele passava o dia inteiro orando pelos missionários. O dia inteiro. Ele não conseguia mais ir fisicamente de um lugar para o outro, não tinha mais força para ajudar, talvez plantar uma igreja, mas o que ele podia fazer, ele fazia. Que é orar incessantemente para que Deus abençoasse quem estivesse ali na frente do trabalho. Queridos, talvez as nossas circunstâncias mudam. Que nem agora estamos com um bebezinho. Dificulta para a gente poder fazer algumas coisas. Boa parte do nosso chamado é ser pai, né? Parte do nosso chamado como homens é ser marido. Se você negligencia a tua esposa, não está servindo a esposa, você está negligenciando o teu chamado. Se a gente, como pai, não está cuidando dos nossos filhos, estamos negligenciando o chamado de Deus. Então talvez a gente está um pouquinho mais limitado, mas dá para servir de algum jeito. Pastor, eu não consigo estar antes por causa de N motivo, mas talvez você é aquele que consegue entrar em contato no WhatsApp com todo mundo. Irmão, por que você não foi no culto e não sei o quê? Vamos para o culto hoje, tal. Talvez você consiga fazer vídeo para colocar no Instagram. De alguma maneira a gente consegue servir. Talvez não na velocidade ou da maneira que a gente sempre sonhou, mas a gente consegue servir. E não existem circunstâncias muito grandes que nos impeçam de servir. A gente podia fazer um combinado entre nós aqui, para alguém poder assim, parar de servir, todo mundo ficar de acordo. Rodrigo, pode parar de servir. Pode parar. Aí você vai ter que ter passado por tudo que o apóstolo Paulo passou. Ele falou, eu passei, ele veio se matar. Então tá bom. Nenhuma circunstância é forte o suficiente. A gente não pode esperar o alinhamento dos planetas, né? Se as circunstâncias forem mais favoráveis, aí eu vou servir. Se eu sirvo, queridos, quando tudo vai bem, talvez a motivação não está no lugar certo. E o único serviço que resiste às circunstâncias e às adversidades é um serviço que nasceu no coração do Pai. Isso aqui, queridos, está na nossa integração aqui, os nossos 4 passos para novos membros. Quando a gente vê sobre a nossa missão, tem uma parte que fala assim, que nós temos um compromisso real com a família da fé. Quando você tem um compromisso de verdade com alguém, você não deixa de servir, ou de ajudar, ou de estar presente porque as coisas estão difíceis. Na verdade, muitas vezes é o contrário, né? Quando a situação aperta, quando as circunstâncias estão difíceis, ali é que a gente fica mais presente, tá? Vamos seguir ali, versículo 28 ao 30. Além disso tudo, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu também não sinta fraqueza. Quem se deixa levar pelo caminho errado, que a indignação não me consuma. Portanto, se devo me orgulhar, prefiro que seja das coisas que mostram como sou fraco. O que o apóstolo Paulo estava querendo dizer é que ele, e eu tenho certeza que todo mundo aqui de nós, a gente tem motivos legítimos para a gente sentir orgulho. Pegar o exemplo dos músicos, eu estou dando bastante, né? Exemplo. Nenhum músico aqui, ele está aqui em cima porque ele ficou 1 hora ali no teclado e já está pronto para tocar. Ele ficou horas e horas e horas e horas. Gastou dinheiro com o professor, gastou dinheiro com curso na internet, ficou praticando, errando, praticando. Até chegar a um ponto que ele está minimamente pronto para sentar aqui e poder fazer isso para vocês. Isso é um motivo de se orgulhar. Legítimo. Poderia chegar aqui, eu estou aqui na frente porque eu estudei 1.200 horas de teclado. Isso me dá a garantia de poder estar aqui. E o apóstolo Paulo está falando assim, ele teria muitos motivos. Em outro momento, ele mesmo fala desses motivos. Eu sou fariseu dos fariseus, da tribo de Benjamim.
O que ele está querendo dizer, eu tenho pós-doutorado, estudei com o melhor professor que existe, né? Que ele estudou aos pés de Gamaliel, né? Circuncidado, não sei o que, ele tem todo o gabarito. Aí quando ele pega o currículo dele, ele fala, é como se ele tacasse fogo assim e falasse assim, ó, isso daqui eu considero lixo. Se isso daqui me impedir de eu estar servindo a noiva de Cristo, isso daqui eu considero lixo, refúgio, não serve para nada. Ah, mas os teus diplomas e teus não sei o que, não serve para nada. Então aqui teria motivo para se orgulhar, né? Todos nós, na sua profissão, naquilo que você faz, quem trabalha fazendo receita, bolo, essas coisas, o tanto de tempo, o tanto de dinheiro que perdeu, errando bolo, queimando bolo, é motivo para se orgulhar. Só que o apóstolo Paulo, ele fala assim, dentre todos os motivos que eu poderia ter para me orgulhar, sabe de quais que eu me orgulho? Daqueles que me mostram como eu sou fraco. Aí dá vontade de fechar a Bíblia, fala, não, agora você endoidou. Por quê? Queridos, os motivos que mostram que eu sou fraco são exatamente os motivos que mais glorificam a Deus. É aquela situação onde a pessoa tem dificuldade para servir. É o gago pregando. O gago, ele tem a gagueira e mesmo assim ele vai tentar pregar. Ali é onde Deus é glorificado. Porque o problema do ser humano é que quando a gente começa a brilhar, a gente quer ofuscar a luz do nosso Criador. E nas nossas fraquezas, naquele espinho da nossa carne, naquele momento onde as pessoas olham para nós e percebem a nossa debilidade, a nossa incapacidade de fazer aquilo que a gente está fazendo, é aquele momento que as pessoas olham e falam assim, só pode ser Deus através da tua vida. Não tem como ser diferente. Deus, ele é glorificado nas nossas fraquezas. E é dessas que o apóstolo Paulo ele se orgulhava. Porque é nessas fraquezas que o Senhor ele aparece mais. É uma pessoa que era tímida, de repente ela consegue pregar na frente de um monte de gente. É uma pessoa totalmente descoordenada, de repente ela está tocando. É uma pessoa sem estudo, sem preparação nenhuma, sem capacidade nenhuma, aquela que todo mundo falava que ia dar certo, ser o cara mais rico da cidade e usar o dinheiro para plantar a igreja, para glorificar o Senhor. Que você olha, como pode você ter ficado rico? Como pode? Você não sabe nada, você não tem você nem é alfabetizado direito. Qual que é a única resposta que ele vai poder dar? É o Senhor. Não tem explicação, é o Senhor. É o Senhor, é a única explicação. É por isso que esse orgulho que ele fala vem das fraquezas. Porque olha para ele, alguém que decidiu abrir mão de tudo, alguém que decidiu abrir mão da vida acadêmica que seria, e que o apóstolo Paulo era um fariseu, abriu mão daquilo lá, abriu mão dos estudos dele, para ele poder pregar um Cristo que ele mesmo condenava. Ele era motivo de chacota entre os acadêmicos. Como que pode? O apóstolo Paulo não era aquele fariseu, estudou aos pés de Gamaliel. Como que agora ele está falando desse Cristo que ele perseguia? Era motivo de zombaria. Nessas horas Deus é glorificado. Alguém que para 5 segundos para pensar sobre a vida de Paulo, naquela época, falou assim, ou ele está doido, ou alguma coisa aconteceu na vida dele. Então por isso que ele enfatizava isso. As coisas que mostram o quanto sou fraco revelam a grandeza de Deus em mim e através de mim. Aquilo que me aflige, que não consigo mudar, glorifica ainda mais a Deus, pois Ele, apesar de tudo isso, continua me usando para realizar a sua obra. E aquilo que me mostra o quanto eu sou fraco, querido. Sabe, você não tem aquele problema na sua vida, não estou falando de pecado, porque o pecado ele resolve. Eu estou falando de fraqueza, de dificuldade. Essa dificuldade, esse espinho na nossa carne, é aquele momento que a gente olha no nosso espelho e mostra o quanto a gente depende de um Deus Todo-Poderoso. Na vida de cada um de nós aqui, existe esse espinho na carne. Se você começar a olhar a tua vida, de repente o cara prega para o mundo inteiro, todo mundo se converte, mas a mãe e o pai não são convertidos. Sabe esse tipo de coisa? Que nem tem um pastor muito famoso nos Estados Unidos, se chama John Piper.
John Piper, você vê ele pregando assim, é difícil você não chorar ver ele pregando, o bicho sabe demais. O filho dele é ateu. E aí? É o espinho na carne dele. Ele fala assim, como que eu consegui pregar para tanta gente? O meu filho. Aí, toda vez que ele olha para o filho dele, com certeza aquele é um lembrete. Você depende de um Deus Todo-Poderoso. Queridos, nós temos isso. Nós dependemos de um Deus Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo tinha espinho na carne. Lembra de Jacó? Jacó mancava, né? Teve um encontro com Deus, começou a mancar. Moisés tinha língua pesada, não conseguia falar em público, dependia de outros para falar. Queridos, todo mundo. Davi tinha a ficha policial dele lá também, né? Moisés também tinha a ficha policial, né? E às vezes é isso, queridos. É aquela situação, às vezes no teu passado mesmo, que você era de um jeito e aquilo fica trazendo à tona. E aquilo faz a gente se sentir mal. De repente fala assim, ué, mas você não era aquele cara mulherengo? Como é que você está aí com esposa e filho, não sei o quê? E aquele espinho na carne que fica voltando, fala, não, eu dependo de Deus. É Ele que transformou a minha vida. É Ele que vai me levar adiante. Versículos 31 a 33, só para a gente finalizar aqui. Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus, que é digno de louvor eterno, sabe que não estou mentindo. Quando estava em Damasco, o governador sobre o rei Aretas pôs guardas às portas da cidade para me capturar. Para escapar dele, tive de ser baixado num cesto grande de uma janela do muro da cidade. Pensa uma situação brilhante, né? Você fugir de uma janela, o pessoal abaixando você num cesto para você não ser pego. Muitas vezes a gente gostaria de ser reconhecido pelos homens pelo que fazemos, mas a nossa recompensa não vem da terra, ela vem do céu. Servimos porque amamos a Cristo, não porque amamos os aplausos. Lembra, queridos, Deus não dá recompensa dupla. Se a gente está buscando a recompensa do aplauso, Ele vai segurar a mão dele para a recompensa eterna, querido. Isso foi a palavra de Jesus. Isso está na nossa integração aqui da igreja. O passo 4 fala nosso propósito, fala viver a missão na vida. Todos nós temos uma missão para viver e a gente faz isso porque amamos o Senhor. Queridos, então o que a gente faz? Sirva com disposição. Mesmo que nos custe, mesmo que às vezes a gente tenha algum gasto de tempo, tem que gastar tempo em casa. A gente não faz para homens, mas faz para o Senhor. Sirva com perseverança, mesmo diante das adversidades. A situação piorou, tudo bem, adapta o seu jeito de servir, mas não pare de servir, porque a gente não faz para homens. Sirva com o coração no lugar certo, para a glória de Deus, não por reconhecimento humano, e sirva na dependência de Deus, mesmo quando nossas fraquezas, ou principalmente quando nossas fraquezas estão expostas. Amém, queridos? Então eu queria convidar você a se levantar, fechar seus olhos. Sim, Senhor Deus, nós queremos te agradecer por esse tempo tão precioso que tivemos aqui, de meditar na Tua Palavra. Eu oro, Pai, para que o entendimento, Pai, da Tua Palavra, Senhor Deus, penetre o nosso coração e grave em nosso coração de carne, Pai. Mas que não seja, Senhor Deus, só um entendimento, Senhor Deus, racional, Pai, mas que a gente possa sentir, Senhor Deus, a Tua Palavra em nosso corpo, Pai. Que isso se torne vida e prática, Pai, em nós todos os dias. Pai, que a gente entenda, Senhor Deus, que nós somos escravos do Senhor, Pai. Os servos, Pai, da orelha furada, Pai, que decidimos, Pai, servir ao Senhor em todas as circunstâncias, em todos os lugares, Pai. Não deixa, Senhor Deus, orgulho, Pai, de Satanás entrar em nosso coração, Pai, que nos impede de servir, achando que a gente é melhor, Pai, que a gente, ou se porque o nosso serviço é simples, que a gente deveria estar fazendo outra coisa melhor, porque os nossos dons não estão sendo usados da melhor maneira. Eu oro, Pai, para que a gente retorne, Pai, ao primeiro amor, Pai, onde servíamos simplesmente porque Te amávamos acima de todas as coisas, Pai. E porque amamos, Senhor Deus, os nossos próximos, Pai. E nós, Senhor Deus, não nos contentamos, Pai, em ver, Pai, o nosso próximo do jeito que está, Senhor Deus, mas sabemos que o Senhor tem uma obra maravilhosa para fazer com cada um. Que a gente, Senhor Deus, nunca perca de vista, Senhor. Nunca perca de vista, Senhor Deus, aquilo que o Senhor chama que é serviço, Pai. E, Senhor Deus, mesmo que todas as circunstâncias, Senhor Deus, todos os problemas, todas as adversidades, Senhor Deus, elas venham diante dos nossos olhos, Pai, que a gente não cesse de servir.
porque não são as circunstâncias que nos fazem parar, Pai. Não é o nosso cansaço que nos faz parar, Senhor Deus. Não é, Senhor Deus, não são as nossas fraquezas que nos fazem parar, Senhor Deus. Não é o inimigo que nos faz parar, Senhor Deus. Não é a nossa família, Senhor Deus, que muitas vezes, Senhor Deus, por não entender o reino, Pai, e o Senhor, Pai, quer nos fazer parar. Mas que a gente faça, Senhor Deus, porque amamos o Senhor. Porque amamos o Senhor.